Olá! Você já parou para poder pensar como as histórias que demonstram o agir de Deus impactam a nossa vida? Elas alimentam o nosso espírito, a nossa alma. E aqui no programa o que a gente mais gosta de fazer é contar boas histórias. Vamos a mais uma? Começa agora mais um programa Prova Viva. Hoje você vai conhecer aqui a trajetória de um angolano que passou pela realidade terrível de ter duas refeições por dia. Conheceu Jesus, viveu momentos sobrenaturais. E hoje está aqui para falar esse testemunho que é prova viva da existência e do cuidado de Deus. Recebo aqui pastor Marcos Francisco. Olá, pastor Marcos, seja muito bem-vindo ao programa Prova Viva. Muito obrigado. Diretamente da Angola. Com certeza. Só para já deixar claro, o senhor não está morando na nossa cidade, o senhor não mora na nossa região, o senhor está apenas passando por nós por algum propósito, é isso? Certo, poucos dias e volto para Angola. E aí nós aproveitamos para poder saber dessa história impactante que o Senhor também fez, Jesus fez na sua vida. Partilhar o que Deus faz é sempre bom, pode ajudar alguém. Muito bom, né? Então fique à vontade para poder contar para nós aquilo que o Senhor fez. Nem sempre foi assim, nem sempre o Senhor foi o Senhor da sua vida. Não. E no começo não era tão fácil. Não era tão fácil. Desde já queria agradecer a oportunidade de estar a este programa maravilhoso e partilhar parte daquilo que Deus tem feito na minha vida lá em Angola. Eu cresci em uma família muito carente. A minha mãe teve 10 filhos, seriam 14. A minha mãe teve 4 abortos e os 10, dos quais eu sou parte, chegaram a nascer. Então, 7 rapazes e 3 meninas. E foi um período de infância muito doloroso. Eu não cheguei a conhecer o meu pai e a minha mãe teve que trabalhar dias seguidos, acordando de madrugada, dormindo tarde para nos sustentar. Eu tive dificuldade de ir para a escola logo na infância. Eu entrei tarde no sistema de ensino. E era tanta miséria que a gente vivia, a minha mãe lutando para nos manter, que houve um ano que cheguei a usar uma calça durante o ano todo. E aí depois, quando a calça rasgasse, metiam remendavam a calça. E chegou um momento naquele ano que de longe você não conseguia perceber qual era a cor exata da calça. De tanto remendo que tinha. De tanto remendo que tinha. Lá no interior do meu estado, eu pertenço à tribo dos Mumuila. A tribo dos Mumuila habita no sul do país. É a tribo menos alcançada quanto ao evangelho em Angola. E eu pertenço a essa tribo. Eles são muito fechados, muito dados à cultura, misticismo, e também não gostam muito de desenvolvimento, educação, escola, essas coisas. Eu cresci ali, graças a Deus, a minha mãe, no tempo dos portugueses, como jovem, foi trabalhar para os portugueses e aprendeu a língua e a educação portuguesa. E ali nós nascemos já com a cultura da língua portuguesa e com hábitos e costumes portugueses. E eu tive então um sonho desde muito cedo de não só estudar, mas jogar futebol. Ali eu fui jogando futebol até que chegou um período que eu vim para a cidade, Lubango, onde eu moro agora. Fui praticando desporto, futebol. Dali eu decidi ir para a capital para tentar a vida, ser um jogador profissional de futebol. Mas numa briga com uma prima, ela pegou uma madeira, uma ripa, bateu-me na perna. E a perna, eu fiquei quase 3 meses com a perna defeituosa. E ali eu, triste com o meu sonho meio morto, apaixonei-me por uma menina vizinha, muito linda. Aquela menina, a vida dela era a escola, a casa, a igreja. Mas eu era católico. Católico não praticante. Mas eu depois comecei a pensar, se eu caso com essa menina, jovem ainda, adolescente, 16, 17 anos, o que eu vou dar a ela? Então pensei assim, vou voltar para a cidade, onde saí, vou estudar. Quando eu estudar, eu venho e caso com ela. Só que quando eu chego no Lubango, me apaixono por uma outra menina que também era da igreja.
E eu decidi fazer uma visita à igreja dela para ver se ela me aceitasse. E quando eu entrei na igreja dela, eu ouvi uma mensagem muito poderosa que começou a falar para o meu coração. Aí eu voltei para casa, pensei que ela falou da minha história ao pastor. Então, durante aquela semana, eu não fui na discoteca, não consumi álcool. Procurei ficar quietinho por causa das palavras que foram trabalhando na minha mente. Voltei no domingo a seguir, voltei no terceiro domingo. Ali houve um apelo, quem queria entregar a vida a Jesus, e eu tomei a decisão de me entregar a Jesus. Ô, moça abençoada essa aí, hein? É, Porque, né, te atraiu para ouvir o melhor, né, pastor? e não sei se é triste, enfim, eu não cheguei nem sequer a namorar como tal com ela. Entendi. Só foi uma Foi isca só a de Deus. isca de Jesus para poder... Ele Jesus tem os seus propósitos, tem né? os seus propósitos e as suas táticas É verdade. para usar. Ali eu comecei a buscar Deus, a aprender a orar, a meditar, a ler a Bíblia. Mas eu não era uma conversão tão consistente ainda. Até que 8 ou 6 meses depois houve um retiro. Saímos da cidade para uma fazenda e alguém pregou antes da nossa diversão, falou sobre santidade e aquilo ministrou muito para o meu coração. Quando ele acabou de pregar, orou e cada um foi para o canto dele, brincando, correndo. Eu senti a necessidade de ir para uma mata, para uma floresta ao lado e ficar lá sozinho orando, mas eu não sabia como orar. O senhor tinha quantos anos nessa época? Eu creio que nessa altura tinha aí 21, 22 anos, ou 23, nesta casa mais ou menos. 23, 21, 22, 24, não lembro muito bem. Mas lembro a data, foi no dia 4 de fevereiro de 2012. Então eu entro nessa mata para orar. Eu fiquei de joelho, mas eu não sabia o que dizer. Você foi levado, você entende que é pelo Espírito Santo até esse lugar para Eu poder... creio Porque que você não sim. sabia orar, não sabia o que tinha que fazer e de repente vai parar no meio da mata sozinho, Exato. é isso? Fui para lá. Por causa do que aconteceu depois, só mais tarde eu soube que foi o Espírito Santo. Então eu fico de joelho, em vez de orar, comecei a chorar, confessando os meus pecados. Eu já tinha feito isso antes na igreja, mas naquele dia parecia ser mais real. Eu parecia estar de facto arrependido. E na medida que eu fui pedindo perdão, fui orando, eu senti uma ventaninha que veio do nada, um vento forte, e começou a soprar me envolvendo. As árvores começaram a se agitar. Eu fui tomado por uma presença muito estranha, que eu não sabia que era Espírito Santo. Mas, na verdade, o Espírito Santo me visitou naquele momento e me batizou. Quando eu saio daquela experiência, eu já não queria mais me divertir. Eu ganhei um senso de responsabilidade, um juízo, algum radicalismo cristão, assim, muito de repente. Perdi prazer total no álcool, repentino. A minha cosmovisão mudou em questões de minutos e segundos. Quando voltamos para a cidade, eu tinha uma namorada que não era crente. A primeira coisa que eu senti fazer foi romper o relacionamento. Foi muito difícil, mas não dava para continuar, não havia condições. Rompi o relacionamento e tomei a decisão de viver só para Cristo. Qual é a sensação? O senhor disse que não sabia entender que era o Espírito Santo agindo. Mas qual era a sensação que tinha para poder, que te impeliu, que te levou a fazer tudo isso? E depois que você foi rompendo com as coisas, o que veio sobre você, sobre o que você tinha feito? Você tinha essa consciência de que você estava rompendo com a namorada? O que vinha no seu coração acerca disso? A necessidade de uma vida de santidade e comunhão com Deus. Surgiu uma fome muito forte em mim por Deus, que eu procurei me desfazer de tudo que poderia constituir empecilho ou impedimento. E o meu relacionamento era um grande impedimento, porque era um relacionamento de adultos. Em Angola a gente usa essas palavras. Quer dizer que praticávamos coisas não permissivas, não agradáveis a Deus. Então eu tinha que romper isso. Para além do meu relacionamento, os meus amigos que me impeliam a beber, ir na discoteca, eu perdi todo o prazer de andar com eles, repentino. Fiquei sozinho e foi um período que Deus começou a tratar comigo. Ali levou um período de mais ou menos 1 ano. Para as pessoas que estavam à sua volta, se tornou uma pessoa esquisita.
A princípio, sim. Né? Até entender o que tinha acontecido, você cortou de forma muito radical tudo que você fazia. Você tinha 21 anos caminhando numa direção e, de repente, você corta com tudo. Ficou esquisito para mim também, Imagino. porque nessa altura eu tinha um salão de beleza e uma cabeleireira ou uma barbearia. Eu tratava de beleza, de mulher, cabelo, cortes. Eu perdi prazer total de fazer isso. E fechei o negócio. Foi esquisito para mim também, muito esquisito. Perdi o prazer de jogar futebol. Então, e tive um problema. Na igreja onde eu estava, é uma igreja assim, na cidade bem posicionada, igreja rica, igreja estável. E a linguagem dos jovens da minha altura era falar sobre educação, escola, vida material, era basicamente a essência. E eu não tinha isso para competir e para usar a mesma linguagem com eles. Então eu pensei, já que eu não tenho uma família, não tenho casa em condições, não tenho formação, não tenho dinheiro, eu não falo a linguagem deles neste sentido. Vou fazer o que eu não estou a ver eles fazendo. Eu comecei a jejuar, a passar semanas sem comer, noites sem dormir, das 0 às 3, 4, 5, 6 da manhã, só orando. E eu não tinha ideia do que iria acontecer, porque eu não tinha instrução de como fazer isso e o que vai acontecer. E nesse momento você não pediu uma orientação de ninguém, de um pastor, de um líder? Foi tudo sendo conduzido de forma sozinha, você e Deus? Eu tinha um conselheiro, mas ele era tão manso, tão calmo, que ele tinha receio de me falar algumas coisas. Ele pensava que eu não estava pronto para falar algumas coisas ou para responder algumas coisas. Então, alguma coisa me impelia para fazer isso. Eu não sabia, só soube mais tarde que Deus tinha um propósito para a minha vida. Segura um pouquinho, então daqui a pouco você conta a parte do propósito que o senhor tinha para a sua vida acerca do seu testemunho. Estamos de volta com a história do pastor angolano Marcos Francisco, que trouxe para nós um pouco desde o início da sua infância, muito difícil, muito carente, e que quando tem um encontro com o Senhor, é de uma forma tão radical que chega até chocar quem estava em volta. É isso mesmo, pastor? Certo. Continua então a partir desse momento em que as experiências que você teve com o Senhor já desde o início da sua conversão foram chocantes, tanto para você, imagino, para quem estava à sua volta. Certo. Se você fosse narrar isso para alguém, alguém deveria ficar assustado também, né? E até incrédulo. Será que isso aconteceu mesmo? Aconteceu isso? Aconteceu. E ali, um detalhe, eu sou a primeira pessoa na minha família a conhecer Jesus, em um período de mais ou menos 50, 40, 30 anos atrás. E eu creio que Deus queria me usar como ponte para que, através de mim, pessoas na minha família fossem salvas. Então, eu comecei a perceber que Deus tem um propósito para a minha vida. Ali, Deus começou a me falar muito por intermédio de sonho. Ele fala muito comigo por meio de sonho. Lembro que um dos dias, depois de um período de oração, jejum, e também o nosso contexto de miséria na altura, havia guerra no país, não tem como você não jejuar. Você jejua mesmo quando não quer. E até cai bem, porque você nem sempre tem o que comer, então desenvolve essa prática de jejum e oração. Um desses dias eu estava dormindo e eu senti Deus, alguma coisa estranha em mim acontecendo. Eu senti que, de repente, o meu espírito saiu do corpo e eu comecei a subir numa velocidade muito rápida. Eu vi o meu corpo na cama deitado, eu vi a minha casa e eu comecei a subir. Mas eu corria numa velocidade, não sei como descrever a quantos quilômetros por hora a gente ia. Passamos uma camada de céu, a primeira camada de céu. Furamos essa camada, furei, passei e comecei a subir. Eu ia perguntar, passamos quem? Tinha mais alguém que você não sonhou? Eu passei. Era só você. Exato. Continuei a voar, mas era muita intensidade de velocidade. Passei a segunda camada. Passei a terceira camada. Quando passei a terceira camada de céus, eu fiquei suspenso, parei. E comecei a girar à minha volta. E eu vi uma placa à minha frente, muito grande, com uma letra que descrevia o nome de alguém, mas eu não conseguia ler. Nunca vi aquelas letras em lugar nenhum. E eu comecei a me indagar e preocupado, mas o que é que isso quer dizer? E de repente, em forma de PowerPoint, as letras que eu não conseguia ler saíram de minha frente e veio a letra com o nome Jesus de forma gigante à minha frente. E alguém falou para mim, as letras que você viu primeiro, é assim que se escreve Jesus aqui no céu. Olha, que fantástico.
E eu deveria me firmar em Jesus e começar a tornar Jesus conhecido. Ela é a única medicação de Deus para curar o ser humano. Quando eu saí dessa experiência, ao acordar de manhã, eu dei conta que Deus estava me chamando para o ministério. E ali fui seguindo experiências atrás de experiências. A segunda, numa noite voltei a ter outro sonho em que Jesus apareceu à minha frente com um livro, um rolo nas mãos, selado, vestes brancas, cabelo comprido, com um sorriso muito bom no rosto. E eu, quando lhe vi, parei assustado. De repente, um senso de gozo, de paz, me atingiu e ele me deu o rolo e falou para mim: eis que a partir deste dia estou colocando a minha palavra nas tuas mãos. Oh, glórias. E fui tendo esse sonho. De 2004 até 2008 foram períodos de sonho. E nos meus sonhos eu viajava para países pregando, curando, libertando, alcançando pessoas. Só que esse período me levou a uma frustração. Eu sonhava com coisas que não aconteciam. Só estavam em sonhos. Ali, conversando com um pastor, ele me disse assim: enquanto esperas que Deus faça coisas grandes na tua vida, entre nas oportunidades pequenas que Ele está abrindo para a tua vida, até que as grandes cheguem. Então nós começamos a desenvolver ministério no presídio, durante muito tempo, pregando no presídio, nos hospitais. Comecei a fazer missões transculturais no interior do meu país, visitando povos não alcançados, que ainda tem. E fechei o negócio, perdi prazer do meu negócio, comecei a viver pela fé e comecei a pregar na rua, nas casas, me envolver muito com o evangelismo. E como era um ministério associado com libertação, expulsa demônio daqui, jejua daqui, 6 anos depois comecei a ficar exausto, cansado. Até que 2 anos mais se passaram. Isso foi mais ou menos há 8 anos atrás. Eu vinha de uma ministração, eu estava pregando muito na minha cidade. Igrejas me chamando, reuniões pequenas, às vezes viajando para outros estados. Fiquei tão exausto, porque eu às vezes passava o dia jejuando, à noite ia pregando, ficava horas expulsando o demônio e voltava cansado. Então, neste dia em particular, eu cheguei em casa exausto. Eu comi e fui para a cama. À noite, quando menos esperei, comecei a notar que o meu corpo estava estranho. Eu tentava me movimentar, sentia o meu corpo paralisado. Comecei a sentir dores infernais. Era dor por todo o corpo. A cabeça, a coluna, as articulações, tudo em mim começou a doer. Quando chegou aí por volta de 1h da manhã, 2, eu comecei a ser tomado por medo e sentimento de que eu ia morrer. Meu coração começou a bater. Comecei a pensar: meu Deus, vou morrer agora. Senhor, meu tempo de morrer chegou. E isso começou a me tirar conforto. Comecei a ficar deprimido. Ali, quando amanheceu, eu tentei me levantar, me lavei. Eu pensei comigo mesmo: vou para o hospital? Ou faço o quê? E no meu país, a maior parte dos hospitais públicos não tem condições. Eles não dão medicamento, podem te dar uma receita e você procura. Se tem dinheiro, vai a uma privada, que é muito caro às vezes. Então eu determinei: não, eu não vou para o hospital. Eu vou orar. E eu orei naquele dia. Minha oração foi simples. Eu orei: Deus, eu expulsei demônios a muita gente. Orei por muitos doentes. O Senhor me usou para curar pessoas. Me dá fé para me orar pela minha saúde. E eu fui para a cama. Naquela noite, eu tive a maior experiência da minha vida. Jesus apareceu no meu quarto. Antes de eu ver Jesus, a glória de Deus vinha na minha direção. Ela vinha como se fossem nuvens coloridas, em formas câmara lenta virem, crescendo na medida que vinha na minha direção. Quando chegou na minha direção, me atingiu e eu caí. Só que quando ela me atinge, parece que um filtro passou na minha alma, no meu corpo. Levou a minha carne, levou meu osso, levou meu medo, levou as minhas preocupações. Glória a Deus. Eu fiquei só eu, tipo em espírito.
eu senti uma paz que eu nunca havia sentido e não voltei a sentir até hoje. Glória a Deus. Pastor, o senhor deve ter muitas experiências e muitas experiências assim, fora do nosso comum, do dia a dia. Porque também quem procura muito e quem se aproxima mais do Senhor, com certeza tem muito mais informação, tem muito mais de Deus, tem muito mais contato com Ele. Isso ainda tem um peso cultural, como você mesmo disse, né? Do seu próprio país, das questões do misticismo, e esses embates espirituais, eles são muito maiores em determinadas culturas, porque elas trazem consigo essa cultura que tem um desejo de participação de demônios, de outras coisas que não agradam ao Senhor. Então, para combater tudo isso, deve dar realmente um peso muito grande. Eu sei que você deve ter muitas histórias, mas eu precisaria só terminar, porque eu quero mostrar para as pessoas que estão em casa qual é o propósito de o senhor estar aqui. Que hoje o senhor é pastor? Sou. O senhor é casado? Sou. E tem filhos? Tenho. Quantos filhos? 3, estou a esperar o 4. E o senhor veio ao Brasil com um propósito também, Certo. né? O senhor tem essas histórias todas do Senhor, o senhor foi radical contigo em te trazer para o Evangelho, te chamar para o trabalho dele. Certo. E o que o senhor faz, o que o senhor precisa de aproveitar e deixar esse recado para quem está em casa também, que quer investir ou abençoar homens de Deus que escutam o chamado do Senhor e querem continuar obedecendo. Muito bem. Então, assim, rapidamente, de forma conclusiva também, ali Jesus me apareceu. Eu, quando olhei para Jesus, me senti muito amado. Os olhos deles transmitem amor, aceitação, quão eles somos importantes para ele. E ele sorriu para mim. E quando a glória começou a desaparecer, ele também desapareceu. Eu caí no chão, fui tomado por uma unção muito grande. Comecei a tremer. Quando eu despertei, quando eu acordei, eu estava completamente livre da enfermidade. Glória a Deus. Nunca voltei ao hospital por causa daquilo até hoje. Glória a Deus. Eu estou no Brasil, eu estava para estar aqui já 10 anos atrás, em 2008. Eu estaria no Brasil, não foi possível, mas de forma milagrosa Deus permitiu que eu viesse cá no Brasil. Não é muito fácil sair da Angola para o Brasil. É muito caro e é muito complicado obter visto pela embaixada. Sou pastor hoje, estou a desenvolver um ministério evangélico lá no Lubango. Nós estamos pastoreando uma igreja, a Igreja Evangélica Casa do Oleiro, uma igreja pequena de 3 anos mais ou menos, com 200 e tal membros, 100 e tal crianças. Temos muitos desafios. Estar aqui no Brasil, vim no Brasil para conhecer o Brasil, estreitar cooperações com igrejas. Para vir no programa Prova Viva. Exatamente. Seminário, porque precisamos de ajuda de pessoas que estejam disponíveis a sair do Brasil para serem missionários em Angola e nos ajudar na obra lá. E também o meu país está a viver um período de muita crise. Também estou aqui no sentido de entender que meus irmãos estão aqui, a Igreja do Senhor. Pode ser que tenha alguém que Deus toque para abençoar financeira, materialmente, o avanço da obra lá em Angola, no Lubango, que estamos levando. Amém. Eu me disponho a isso, inclusive, né, pastor? Até para ter acesso ao Senhor, depois quem tiver interesse em entrar em contato contigo, querendo saber um pouco mais do seu trabalho, das experiências, dos testemunhos que o Senhor tem te dado nesse caminhar todo, né, cristão, eu me disponho a passar o contato do Senhor, né, e fazer esse intercâmbio contigo também. Quem sabe nós vamos parar lá na Angola, visitar? Em breve, o programa Prova Viva lá na Angola, hein? Será Glória um prazer a Deus. muito grande. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, pela honra, e continuem abençoando pessoas e a serem uma bênção para o reino. Amém. Muito obrigado. Que tenha sido muito bem tratado no nosso meio. Melhor do que a Record e a Globo passam em Angola. Vocês são uma bênção. Amém. Glória a Deus. Lucas 8:11 diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Quantas experiências lindas e profundas o pastor Marcos nos contou hoje, não é mesmo? Eu imagino que haja uma quantidade ainda maior de relatos da ação bondosa de Deus sobre a vida dele. Mas o que mais me chamou a atenção foi que tudo começou numa palavra. Tudo teve início quando um pregador abriu a Bíblia e pregou a verdade revelada nela. Quando o tema de santidade entrou nos ouvidos deste homem, encontrou um terreno fértil, onde Jesus pôde se instalar, trazendo consigo o Espírito Santo, que começou a convencê-lo de seus pecados e transgressões desde os primeiros momentos da sua vida cristã. E o que se pôde observar é que a ação de Deus foi tão intensa, o amor que o alcançou foi tão inexplicável, que gerou nele uma necessidade de ruptura
com tudo que não estava em harmonia com o Altíssimo. A semente, que é a palavra de Deus, ao ter sido plantada, desencadeou o processo de germinação, onde se percebeu que os frutos dessa ministração foram muito maiores em número do que a única semente enterrada. Você já deve ter constatado que o que se planta será exatamente o que se colherá. Então fica uma dúvida. Por que ainda nós assustamos com o resultado que as pessoas nos dão, queixando-nos delas muitas vezes que não era o que esperávamos dela, se quem plantou aquela semente às vezes fomos nós? E por que nos espantamos quando semeamos um pouco de rejeição, por exemplo, receber em troca um resultado multiplicado de 30, 60 e até 100 vezes por cada palavra ou semente de desprezo que depositamos? Essa é a lei da semeadura. O que semeia, se colhe multiplicado. Semeando a palavra de Deus, o que se gerará no coração de quem a recebe será muito maior do que o que você semeou. Então semeie boas sementes. Semeie a palavra de Deus e o seu amor manifesto em Cristo Jesus. Semeie na vida de missionários, na vida de homens e mulheres que Deus tem levantado e para levar o Evangelho a sério. Porque esses frutos da semeadura espiritual podem ser incalculáveis para você, mas farão parte do somatório de frutos da mais preciosa semente dada por Deus, seu próprio Filho, Jesus Cristo, que é a palavra viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.